Olá, queridos, que Deus abençoe de forma grande e poderosa a sua vida, né? E nós vamos fazer o propósito de oração que nós estamos fazendo, que Deus deu hoje, né? A visão, deu a direção, e eu tenho a certeza absoluta que é bênção para todos nós, né? Eu comecei a falar acerca da unção, né? Que Deus ele entregou para Davi, mas não exatamente falando de Davi, né? Mas falando da importância da unção. Era hoje à noite, né? Madrugada praticamente, e eu estava meditando, buscando em Deus uma direção. E Deus ele falou comigo, olha, só veio a frase, né? Chama ele e pega o óleo. E eu fiquei indagando sobre aquilo ali. Chama ele, pega o óleo, como é que seria isso? Então Deus ele começou a esclarecer, e eu falei isso hoje pela manhã no programa, né? Exatamente acerca deste propósito. Então, já de antemão, você que já está entrando aqui para a oração, são 3 orações, e eu gostaria muito que você pegasse um pouco de óleo, se possível for. Você vai pegar um pouco de óleo, colocar numa taça, né? Como a minha que está aqui. Uma taça, num copo, um copinho, como você quiser. Você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo, tá? Que Deus te abençoe de forma poderosa. E se inscreva se você não é inscrito, para que você possa estar participando de forma mais contínua com a gente, nas orações, nas mensagens, nas pregações que nós realizamos aqui, né? Então eu falava sobre o fato de Samuel ele ir à casa de Jessé, né? Então, lá em 1 Samuel 16:3, ele fala sobre isso. A unção, gente, nós vamos falar muito sobre esse assunto. Todo o segredo da manifestação de Deus nessa terra, através do ser humano, se deve à unção. Se não existe unção, não se engane, não existe nada. Tá? Bispo, não está saindo a imagem. Qual imagem? Bom, eu estou aqui com o YouTube ligado, tá? E a imagem está saindo normal aqui, tá bom para vocês? Tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá saindo normal. Então, de repente, é o seu celular, dá uma olhadinha, tá? Dá uma olhadinha. É aí da Célia que tá falando, bispo, não está saindo a imagem para mim. Mas para os demais tá. Para você, como é que tá? Os outros estão conseguindo ver e ouvir bem? Olha lá. A maioria, tá todo mundo dizendo que está normal. Então dá uma olhadinha no seu aparelho e da Célia, tá? Pode ser que seja algum probleminha aí de
configuração, tá bom? Muito bem. Gente, vamos compartilhar, tá? Para você compartilhar, pessoal, basta você pegar o aparelho celular, tá vendo? Você aperta nessa setinha que tem aí, ó, vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Os ícones. Aí você escolhe, ó, por exemplo, o WhatsApp, tá? E aí você pode escolher também. Olha, a Ranúzia, ó, acabou de mandar a tacinha com óleo dela, tá? Na oração do meio-dia. Então você pode mandar nos grupos agora o link, tá? Para a gente poder fazer a oração. E aí você vai colocar mais pessoas abençoadas aí para a glória de Deus. Então, como eu estava falando, pessoal, o texto, ele é muito abençoado, né? Você veja só, lá no capítulo 16 de 1 Samuel, tá? Diz o seguinte, 16, versículo 12, tá? Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes, e o Senhor disse a Samuel, é este mesmo, unja-o. Olha só, olha o que Deus ele fala, unja-o. Então Deus, escuta bem o que eu vou te dizer. Quando Deus ele entra na vida de uma pessoa, ele começa a atuar através da vida daquela pessoa por intermédio da unção. O que é a unção? A unção, ela é o verdadeiro agir. Entende o que eu estou falando? A unção, ela é a capacitação de Deus na vida de uma pessoa. É como se, por exemplo, a unção é Deus na pessoa. E dali para diante, através da vida daquela pessoa, Deus vai fazendo coisas, vai capacitando, vai dando a esta pessoa o que ela precisa para ela poder se sair bem em todas as suas ações. Sabe? É como se a unção realmente é isso, ela é a capacitação celeste, espiritual que uma pessoa recebe. Então, seja quem for, no que for fazer, a unção, ela, sem unção, não se faz a obra de Deus, ou não se faz nada relacionado a Deus. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Ou melhor, Deus não faz nada na vida de uma pessoa, ou através da vida de uma pessoa. Então, não adiantava trazer como é que é o nome dele? Não adiantava trazer o Davi. Não adiantava trazer o Davi. Era necessário que o Davi, uma vez ali chegando, ele recebesse a unção, ele fosse ungido. Então não adianta ser o Luciano, não adianta ser o Pedro, não adianta ser o Paulo, não adianta ser o João, não adianta ser a Maria, não adianta ser a Débora, não adianta ser a pessoa. Pode ser quem for, ela só é e vai fazer uma diferença se nela estiver a unção. Compreende o que eu estou falando? Se não existir nela a unção, então não há absolutamente como essa pessoa fazer a diferença. Não existe essa possibilidade. Entende? Não existe essa possibilidade. Não há como Deus operar. Então,
ele diz aqui, ó, ungiu, tá? Unja-o. E Samuel pegou o chifre, tá? De azeite, aqui, ó, pegou o óleo, entendeu? E fez o quê? E ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. Olha só, e o Espírito do Senhor dominou Davi. Então, a partir daquela unção, já não era mais Davi. A partir daquela unção, já era o Espírito do Senhor sobre a vida dele. Então, às vezes eu fico vendo pessoas que elas não dão valor a isso e acham que a mudança, a vitória, o que ela precisa, virá na força do braço, virá na experiência, no tempo de igreja, no título que ele ou ela recebeu. Eu sou bispo, eu sou isso, eu sou... Tá bom, você pode ser o que você quiser. Cadê a unção? Eu estou na igreja há 30 anos, tá bom, você pode ser da igreja há 50 anos, cadê a unção? Ah, porque eu fiz teologia, tá bom, mas cadê a unção? Não, porque eu faço uma obra na igreja, já sou do grupo A, grupo B, tá bom, ótimo, maravilhoso, mas cadê a unção? É a unção que vai fazer a diferença na sua vida. A unção guarda, a unção protege, a unção da sabedoria, a unção da visão, a unção da coragem, a unção do entendimento. A unção é Deus na vida da pessoa. Observa, vou ler novamente. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor dominou Davi daquele dia em diante e ficou com ele. Entendeu agora? Então, você vê Deus tirando a unção de um e dando a unção para outro. Agora, este é um assunto. Nós vamos falar sobre isso, não sei se você está gostando, não sei se está te edificando. Eu queria até que você comentasse sobre a mensagem que nós estamos dando, baseado nesse tema chamado unção, porque eu acho que isso edifica a gente, né? Por exemplo, a Sueli Siqueira, ela está falando, sem unção, nada feito. Amém, glória a Deus e aleluia. A Ana Maria está dizendo verdade, bispo, tá? Também dizendo verdade. A Rosana Barreto está dizendo verdade, tá? A Carmen, né, está dizendo que ela toma posse, entendeu? A palavra forte, Deus está falando muito comigo. A Vanilza Rodrigues, ela está dizendo sim, eu estou amando a mensagem, sim, sim. Aí diz a Ana Maria Bortoli, né? Bênção, Deus, bispo, palavra nos edifica. Márcia Camargo, bispo, a palavra de Deus é muito poderosa, né? A unção de Deus é maravilhosa, o Rodrigues Santos que está falando, e aí da Célia, glória a Deus, tá? Unção é tudo. A Sirlene Noeger, né? E a Rosana está dizendo, é forte essa pregação, desde cedo Deus está revelando a sua palavra ao seu povo, glória a Deus, amém, né? E a Maria Conceição está dizendo, tomo posse, Deus está falando comigo. Agora, deixa eu, voltando aqui a esse tema, unção, que nós vamos falar isso, mas tem um vizinho aqui do lado,
Ele tem 2 cachorras. Gente, é luta. Porque eu vou te falar. Não sei o que dá nelas. Elas do lado aqui, da parede aqui do lado. Parece estar dentro de casa. E elas, não sei, dá um negócio, meu Deus do céu. Mas, enfim, o que eu estava falando? Então, o que acontece? Você observa que Deus, ele tira a unção e ele também entrega a outro, a quem ele quiser. É isso que eu quero, antes da gente orar, dar uma abordada. Continue compartilhando o link, tá? Da oração. Vamos lá. Saul, ele ganhou. Preste bem atenção. Saul, ele ganhou a unção. Mas ele perdeu. E você vê que quando ele perde a unção, ele não perdeu só a unção, ele perdeu tudo. Porque tudo que ele tinha era derivado da unção. Deu para entender? Tudo que ele tinha era derivado da unção. Ou seja, era Deus nele. No momento que a unção sai dele, ele perde tudo. Perde o respeito, perde o temor, ele perde a visão, perde a bênção, ele vai perdendo tudo. E por que ele perdeu a unção? Porque ele não cuidou dela. Isso é muito importante, gente. Tudo que Deus te dá, se você não cuidar daquilo, você vai perder. Não tenha dúvida disso. Tudo que Deus te dá, se você não cuidar daquilo, você vai perder. Vai perder. Porque Deus, ele entende que, por ele ser Deus, ele não pode ser esnobado. Ele não pode ser banalizado, visto como qualquer um bem da terra. Nada é mais precioso, nada é mais grandioso do que a presença de Deus, do que as coisas que Deus nos dá. Então, um dos maiores erros cometidos por qualquer um é não cuidar do que Deus deu. E tem muitas pessoas que elas vão perdendo aquilo que Deus dá. Por que motivo? Porque ela não cuida. Ela banaliza, ela trata as coisas de Deus como dando importância, como a qualquer outra coisa que tem importância na vida dela. A ponto, às vezes, de comparar. A ponto, às vezes, de deixar para trás, de deixar as coisas de Deus em segundo momento, para um outro momento. Não, agora não, primeiro eu vou priorizar isso. Então, nada pode ser priorizado, pode estar em primeiro lugar do que Deus. Então, tudo que Deus te dá, Ele não quer saber, Ele quer que você mostre o quanto você valoriza aquilo. Por exemplo, Esaú, irmão de Jacó, ele recebeu a unção da primogenitura. Muito bem. Maravilhoso isso. Porém,
O que aconteceu? O que eu estava falando, ele não cuidou, não valorizou, ele desprezou a unção da primogenitura. A Bíblia até diz assim, visto que desprezastes. Então, às vezes, gente, você cuida de muitas coisas que você considera importante na sua vida. Você tem um zelo, você tem um cuidado, você tem um carinho, você tem um respeito por muitas coisas na sua vida. E muitas vezes você não tem esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado com a unção. Isso serve para homens de Deus, mulheres de Deus que fazem a obra. E não só os que fazem a obra, mas você, que é um servo, uma serva de Deus. Entendeu o que eu estou falando? Ou não? Então, a questão de você valorizar a unção, ela vai poder fazer com que a sua vida seja uma vida de realização de sonhos, porque é onde Deus vai trabalhar em você, vai trabalhar na sua vida. Ele vai conduzir. A Bíblia, o texto fala categoricamente, né? Ele diz categoricamente que dali para frente era Deus conduzindo o Davi. Então, há muitas pessoas que pensam que isto aqui é uma bobagem, que isso aqui é uma mera invenção da igreja, entendeu? De coisas do tipo, quando na verdade não é. Isso é mais sério do que você imagina. Biblicamente falando, e para quem vive pela fé, isso aqui torna-se o próprio Deus na vida da pessoa. Até para você entender quantas pessoas já foram curadas, libertas, abençoadas através de uma unção. Através de uma unção. Hoje eu falava acerca de pessoas que eu falava o seguinte: toda pessoa que não tem a unção ou que perdeu a unção, ela vai querer tirar outras pessoas da unção. Pode acreditar no que eu estou te falando. Toda pessoa que perdeu a unção, toda pessoa, ou que não tem a unção, ela vai ser um instrumento do inimigo para tentar tirar outras pessoas da unção. Pode acreditar no que eu estou te falando. E o que é tirar alguém da unção, bispo? Ou tirar a unção da pessoa? É tirar a pessoa da presença de Deus. Você está entendendo? Então, nós vamos falar mais sobre esse assunto. Vamos orar também em prol disso. Mas o que mudou tudo dali para diante na vida do Davi foi exatamente aquele óleo que o Samuel levou para dentro da casa de Jessé. E Deus falou assim: ungiu. E nós estamos nesse propósito de, pela manhã, meio-dia e às 20 horas, nós realizarmos esta unção, a oração da unção. E com o óleo
você vai estar sempre com óleo. Você vai pegar, depois que a gente orar, apresentar, aí você vai se ungir com este óleo. Ungir a sua casa, ungir sua família. Você vai ungir o seu trabalho, você vai se ungir com este óleo. Entende? E é onde eu tenho a certeza de que as coisas vão começar a mudar. Por que vai mudar, bispo? Porque a unção vai fazer isso. Primeira coisa que você vai fazer no trabalho vai ser ungir ele. Primeira coisa que você vai fazer na sua casa é ungir a casa. Antes de arrumar ela, é ungir a casa. Você vai ungir as roupas da família. Se a família aceitar a unção, unja-os. Essa unção, ela vai começar a fazer a diferença. Você crê nisso ou não? Ah, bispo, eu creio. Eu creio. Então nós vamos realizar agora a oração, tá? A oração da unção. Pegue o óleo com você, tá bom? Então nós vamos fazer isso 3 vezes ao dia. Se você está no local de trabalho, na rua, não consegue, quando chegar em casa, ora aonde você estiver. Quando chegar em casa, pega o óleo para fazer a unção. E depois eu volto na terceira oração da unção, hoje, às 20 horas, neste canal. Você pode convidar pessoas, falar para ela, olha, o Bispo Luciano está fazendo a oração da unção. Você não quer participar? Manda o link para ela do YouTube, pede para ela, no horário da oração, entrar no nosso canal. Tá? E Deus, ele vai, com certeza, abençoar. Tá bom? Então agora eu quero orar com você. Porém, gente, eu queria fazer uma pergunta muito particular entre nós, que é do canal, que estamos aqui. Quando o Bispo Luciano ele expõe uma necessidade da igreja para pagarmos, honrarmos compromissos, você, por um acaso, se chateia, se ofende, fica chateada com o bispo, ou com raiva talvez, não sei, porque o bispo pede ajuda para, no caso você, por intermédio dos programas e tudo mais. Responde para mim. Como é que você se sente? Você, não, bispo, eu encaro com muita naturalidade, ou então, não, eu não gosto. Quando é uma pergunta mesmo que eu estou fazendo, você se sente ofendido, se sente chateado, agredido, agredida, quando o bispo expõe uma necessidade da igreja para você? Eu gostaria muito de ter essa informação, esse feedback seu. Olha, a Márcia Camargo falou, eu não, bispo, eu amo ajudar a obra do Senhor. Amém, que bom. A Marisa Angélica Gonzalez está dizendo, eu não, é necessário para a obra. Eu queria muito ouvir mesmo você, a sua opinião. Sabe, a Sueli, ela está dizendo, está pedindo uma oração. Tá? Eu amo ouvir a palavra de Deus, é a Joana, né? Não, bispo, é para ganhar almas, a Benta Palhano. Não, bispo Luciano, a Sirlene. Não, a Edilane Souza está mandando aqui pedido de oração, né? E o Rodrigues Santos está dizendo, eu também amo ajudar a obra, sempre que eu tiver eu vou ajudar. Eu amo ajudar a obra. Não, bispo, eu não fico chateada de eu não ter condições para ajudar muito mais, não deixo de ajudar, mas não deixo de ajudar. Eu amo ajudar, é a Vanderleia, né, que está falando, a Vanilza, que falou agora anteriormente, né?
A Maria Helena falou: eu fico triste de não ter para ajudar, pois queria muito ajudar a ganhar almas para o reino. Tá? Eu também amo muito esta obra de Deus, é a Luzia, né? E eu adoro ver a palavra de Deus, ouvir, adoro as suas pregações, são maravilhosas. Muito bem. E são várias aqui pessoas falando, né? Marcelo, Enzo. Não, só fico chateada se eu não tiver para ajudar a obra. É a Karina e o DP. A Rosana Barreto: ajudar a obra de Deus é um dever meu, até porque tudo que eu tenho é o meu Deus quem me dá, e eu vou ajudar sempre. Amém, amém. Que bom. Jamais, bispo, toda obra precisa de ajuda, essa obra é muito importante para mim, onde eu me fortaleço e assisto pelo YouTube a Júlia Forte. Se eu não fico triste, quero que o Senhor me prospere para eu poder ajudar mais a Simone, né? E assim por diante. Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a cada dia que passa, talvez você não saiba do lado de cá, né, a luta que é para a gente conseguir manter o trabalho, sabe, prosseguindo, crescendo, é tudo pela fé. E quando Deus me deu essa direção da oração do óleo da unção, eu entendi uma coisa, né? Que quando vem a unção, vem tudo. Davi, quem ele era antes da unção? Você está entendendo agora? Quem era eu antes da unção? Quem era você antes da unção? O que Davi tinha antes da unção? O que nós tínhamos antes da unção? Mas para chegar nesse ponto, a Bíblia fala que Davi, ele deu a vida dele para isso. Ele lutou contra o urso, ele lutou contra o leão. Ele se auto-ofertou em prol das ovelhas do seu pai. Agora, eu estava me preparando para a gente fazer essa oração e eu recebi uma ligação falando o seguinte: bispo, tem como o senhor enviar? Nós estamos aqui na sede que vai ser inaugurada, né? A nova sede, você já viu? Bonita ela, né? Bacana, lá na Celso Garcia. E falou assim: bispo, eu estou aqui com um pessoal que vai mexer na parte elétrica, porque tem que mexer na parte elétrica lá, tá, para deixar direitinho. E outra coisa, bispo, tem um pessoal que vai pintar as paredes, tem que pintar, não tem jeito, né? E a gente precisa que o senhor envie. Falando assim, e me mandou até a foto. Eu vou mostrar para vocês. Me mandou até a foto. Bom, a gente está aqui na loja. A gente está aqui dentro da loja de tinta. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Me mandou a foto, falou: nós estamos dentro da loja de tinta, bispo. E a gente precisa que o senhor mande R$3.000. Foi agora isso, um pouco antes de eu entrar. Aí eu falei: meu Deus do céu. A gente tem que pagar hoje a televisão, 10 mil. E agora tem esse... E falou assim: o pessoal vai parar no dia 20, bispo. Hoje já é 17. Então só temos esses dias para eles pintarem e fazer a parte elétrica, senão a gente não consegue inaugurar, não consegue fazer a vigília no dia 31.
E eu falei assim, ó, espera um pouco, eu não tenho agora esses 3.000, mas daqui a pouco eu vou orar com o povo de Deus e eu vou pedir a eles essa ajuda e Deus vai dar esses 3.000 para a gente, para eu mandar aí para vocês. Eu falei, não sai daí não. Eles estão lá na loja de tinta me esperando eu mandar o Pix para comprar as tintas. E comprar também algumas outras coisas que é para o pessoal lá poder fazer o trabalho da energia elétrica. Então, pessoal, eu precisava agora de 30 pessoas, de Deus mesmo, assim, que ama mesmo essa igreja, esse ministério, me ajudar agora, mas tem que ser agora, porque eu falei, não sai daí. Vocês têm fé? Eles falaram, nós temos. Eu falei, então Deus vai prosperar, o povo vai me ajudar. Eu preciso, tá? Bispo, eu fiquei muito feliz quando o Senhor mostrou a nova sede. Amém, eu também. Só que agora ela está lá. O pessoal está lá, os trabalhadores, o pessoal da igreja foi lá para comprar, mas a gente não tem, eu não tenho aqui como mandar. Eu preciso de 30 pessoas agora para me ajudar com uma oferta de R$100, gente. Eu nem estou falando da televisão. É para comprar esse material agora. Eu queria saber, eu vou contar, eu vou usar minha fé aqui, tá? Eu tô aqui nos comentários do YouTube, tá aqui, ó. Eu tô aqui nos comentários do YouTube. Você que vai, eu vou contar 30 pessoas que vão mandar aqui agora e vão dizer assim, bispo, você vai escrever aí, ó. Bispo Luciano, Deus proverá na minha vida também. Estou enviando. Eu vou colocar o Pix, tá? Pix 2 @udp pix2 udp.org.br. Vou subir ele aí, tá? Você copia. Você vai me ajudar falando, bispo, a gente não vai conseguir 30 não, a gente vai conseguir 60 pessoas. Que eu vou mandar também, é para comprar as tintas, para comprar as coisas lá da nova sede. Eu vou mandar também para pessoas que eu conheço, tá? Você vai mandar. O que eu vou fazer? O José Menezes acabou de falar aqui, ó. Bispo Luciano, Deus proverá na minha vida também. Eu vou enviar. Por que eu estou pedindo para você mandar aqui? Porque agora, quando eu for orar, eu vou botar minha mão sobre o teu nome. E se Deus ele abençoa onde eu ponho a minha mão, quando eu gritar nesta oração, Deus proverá, tu vai ver que esses R$100 não vai ser nada perto da bênção que Deus vai te entregar agora. Então eu já contei uma pessoa, tá? Eu só vou saber, ó, a Maria Conceição, Bispo Luciano, Deus proverá na minha vida, eu vou enviar. Então, 2 pessoas, José Menezes, vou mandar agora, tá? Então tem 2 pessoas, eu falei que vou contar 30, tá? Rodrigues, 3 pessoas, tá? Márcia Camargo, 4 pessoas, tá? Eu vou contar agora, pix2 @udp.org.br. Eu falei para eles, não sai da loja, fica aí. Que o povo de Deus vai me ajudar, eu vou enviar e a gente vai comprar esse material. Tudo é assim, gente. Você vê que se fosse para qualquer outra coisa no mundo aí fora, ó, a Sueli, tá? Ali, ó. A Anaílde está pedindo Deus proverá para a saúde dela. A Sueli está dizendo que mandou mais cedo.
A Sandra Bairro 5, tá? Dizendo, vou mandar. A Arildamar 6. Eu estou contando. Eu vou botar minha mão. Eu preciso de 30. pix2@udp.org.br, tá? Com R$ 100. Ou talvez você diga, bispo, só eu vou fazer com 500. Ou eu vou fazer com 1.000. Não. Até aqui Deus me ajudou. Tudo que eu tenho é graças a Deus. O que é isso? Eu não vou investir na casa do meu Deus. Não, bispo. Eu vou ajudar. Talvez alguém poderia até ajudar com 5, com 3.000 mesmo. Tá? Então, todos que estão mandando agora, porque assim, eu tenho que juntar as doações tanto para pagar a televisão quanto para as outras despesas. Então, eles mandaram para mim, tá lá. Eu falei, não sai daí, tá? Não sai da loja, tá aqui, ó. Não sai da loja. Me esperem aí. Eu vou enviar. E agora eu tô pela feira. Ó como é que vai ficar bonita as paredes da igreja, ó. Como é que vai ficar linda. Tá vendo? Vai ficar muito bonito para a glória de Deus, né? Então, e assim a gente está trabalhando para isso acontecer. Mas eu precisava agora levantar uma doação de R$ 3.000. Eu fico pensando assim, sabe, pessoal, uma coisa que passa pela minha cabeça. Poxa, tem pessoas que às vezes ela pega assim, sem dó e sem pena, num bar, com os amigos, ou sei lá, e gasta assim, né? Não é... Teve uma senhora que ela falou para mim, não tem tempo já, tem muito tempo. Ela falou, poxa, bispo, ora, porque eu não aguento mais. Ela falou, eu falei, por quê? Graças a Deus a minha vida financeira é bem resolvida, a gente é próspero, mas o meu marido gasta mais de 20, entre 10 a 20 mil reais por semana. Ele sai na sexta-feira, só volta na segunda. Com farra, bispo. Fico indignada quando eu vou dar o dízimo, ele é o primeiro a querer, sabe, criticar a minha ação. E ele gasta muito mais vezes do que o dízimo que eu devolvo todo final de semana com farra. Falo, poxa. E às vezes a gente... Você sabe, eu precisava, na verdade, a obra lá ficou orçada em R$ 50 mil. Aí eu falo, tem gente que gasta isso num dia, né? E a gente na igreja é uma luta tremenda. Mas Deus proverá. E eu tenho fé. Eu vou botar minha mão agora sobre o nome de todos. Mas, gente, ajude. Só são 30 pessoas. Nós temos quase 150 pessoas com a gente. Quase 130, aliás. Então, se 30 ajudasse, 100 ainda ficaria de fora. Você já imaginou se todas as 100 e poucas pessoas ajudar? Ô bispo, se eu não tiver 100, eu posso fazer uma oferta de R$ 50 aqui? Posso devolver meu dízimo? Eu vou pegar, bispo, eu vou copiar o Pix e vou enviar para 3 pessoas que eu conheço e vou pedir para elas ajudarem. Entendeu? Tá aí, ó, pix2@udp.org.br. Você guardou a palavra que a gente deu? Valorizou a unção? Então vamos orar? Estou esperando a tua ajuda. Pegue o óleo na sua mão. Por favor. Tá? Pegue o óleo. Apresenta o óleo assim. Ó. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, eu estou te apresentando, meu Pai, este óleo como Samuel apresentou. Ali naquele chifre estava a mudança
da vida de Davi. Um menino que aos olhos das pessoas ninguém dava nada por eles. Ninguém poderia imaginar que aquele seria o futuro rei de Israel. E às vezes tem pessoas que olham para nós, elas não imaginam o que o Senhor vai fazer na nossa vida no futuro. Elas nem acreditam. Às vezes tem pessoas que olham para essa mulher, para este homem que ora conosco, e o descaso é tão grande, sabe? O desprezo. Às vezes porque a pessoa está passando uma fase difícil, complicada. E aí as pessoas discriminam, meu pai, debocham, riem, acham graça e até desdenham. Como foi feito, desprezam. Como foi feito com Davi, o pai o desprezou, os irmãos o desprezaram. E tem gente assim agora, que está sendo desprezado, sendo chamado de tudo que é nome, chamada, sabe, passando por um veneno dentro de casa. Sabe, Deus poderoso, a pessoa às vezes não sabe o que fazer de tanta aflição. O corpo dói. A doença chegando, sabe? Acabando com tudo que essa pessoa tinha, até as esperanças dela. Oh, meu Deus! Então eu estou pedindo ao Senhor nesta oração que o Senhor, através destas unções que vamos fazer, restaure a fé, a força, a coragem, a saúde, a prosperidade, a família, a casa, sabe, a vida desta pessoa por inteiro, sabe, de uma ponta à outra, dos pés à cabeça, na horizontal, na vertical, meu Pai, em todos os pontos da vida dele ou dela. Que a unção seja como, meu Pai, algo revestidor de poder, que traz de volta um poder, meu Pai, que até então é desconhecido deste homem, desta mulher. Meu Senhor, nós te apresentamos o óleo. Quando esta pessoa passar este óleo na cabeça e tocar com esse óleo na ferida, essa ferida vai fechar. Ungir os olhos, ela vai enxergar. Sabe, quando essa pessoa ungir a boca, a língua, essa inflamação, essa infecção vai sair. Ungir os braços aonde dói. Ungir o abdômen, ungir esse caroço que apareceu. Ungir o corpo, ungir esse menino, ungir o quarto, ungir a sala. Ó Deus, haverá poder da unção que mudou tudo para o Davi e há de mudar tudo para este homem, esta mulher. Em o nome de Jesus. Eu agora, meu Deus, para as 30 pessoas que vão enviar esse socorro que quando acabar eu preciso fazer para que compre alguns materiais. Meu Pai, eu vou ungir à frente deste aparelho com os nomes que estão chegando. Está aqui na minha mão. E quando eu ungir, botar a minha mão e disser essas duas palavras, meu Pai, elas não vão falhar. E essas pessoas verão que esses R$100 ou 50, ou o dízimo, ou até mais do que elas estão fazendo agora, não será nada. Então, erga o óleo da unção. Diga comigo, Senhor Jesus, eu creio no poder desta unção. E eu quero essa unção para a minha vida. E quando eu me ungir, diga, eu vou receber o meu milagre, a minha bênção. Em o nome de Jesus. Abra os olhos. Pegue o seu dedo, coloque sobre o óleo. Agora unja o alto da sua cabeça. Feche os olhos. Com a mão sobre o alto da cabeça, receba. Deus proverá. Toma posse da cabeça aos pés.
na horizontal e na vertical da sua vida. Receba. E por todas as áreas. Fica curado, mulher, recebe pela unção. Fica livre dessa dor, dessa enfermidade. Fica curada. Fica curada no hospital, onde você está, onde esse óleo bater. A unção te restaura, o corpo, a saúde te abençoa. Agora, meu Pai, eu vou ungir as 30 pessoas que vão botar aqui agora. Olha para mim. Você que não fez, eu estou te chamando. Você vai fazer agora uma oferta nesse Pix que nós estamos subindo aqui, tá? pix2@udp.org.br. Eu preciso de 30 pessoas. Eu vou mandar para lá agora, com R$100. Se você não tem os 50, faça, por amor, a obra em si, de Deus. Faça isso. Deixa eu pular aqui, pronto. Faça isso. Agora, tá chegando aqui os nomes. Ó, Anaildes, vou mandar agora. Eu vou botar a minha mão nesta oração e vou fazer. Tá bom? E Deus proverá. Você crê? Então vamos lá. Tá? Genoveva Borges, tá? Rosana Barreto, Edinalva Gomes, tá? Eu vou mandar agora, tá aqui, ó. As 30 pessoas que eu chamei, Deus vai te tocar. Poderia ser até todas vocês, mas Deus está te tocando, faça. E depois que a casa de Deus estiver pronta, você saberá que tem um pouco da sua fé naquilo e Deus vai te honrar. Só que Deus vai te honrar muito antes que isso. Amém? Deus poderoso. Aonde eu tenho posto a minha mão, a tua mão tem sido posta comigo. A ponto de pessoas com câncer serem curadas. A ponto de pessoas que não engravidavam, mulheres que não engravidavam, engravidar. A ponto de pessoas que não andavam, andar. Que não ouvia, ouvir. Que não enxergava, estão enxergando. Então eu tenho visto, meu Deus, através do toque dessas mãos o Senhor operar. E através do toque dessas mãos, estou te apresentando a vida desses 30 ou mais, que agora, em algum lugar do Brasil, estão abrindo o coração para ajudar com o dízimo ou com essa oferta. Se a minha mão tem sido usada, usa ela mais uma vez agora. Sobre todos que estão fazendo e vão fazer, Deus proverá. Toma posse. Depois você me conta. Tá? Depois você me conta. Então, à medida que chegar, eu vou aguardando. Tá bom? E Deus, eu vou mandar para eles agora já. Eu creio que Deus honrou e a gente vai ter. Eles falaram, bicho, o material já está todo separado aqui, só falta fazer o pagamento. É desafio, né? Não é fácil, não. Mas se a gente se unir, é um pouco para cada um, pessoal. A gente consegue. Era assim na igreja primitiva. Quer ver? Só para você ter uma ideia. Isso que você vê hoje a gente fazer na igreja, pedindo as doações, as ofertas, não era diferente, não. Na igreja primitiva era igual. Tá? Isso está lá em Atos dos Apóstolos. Eu vou mostrar para você. Tá?
Em Atos dos Apóstolos, aqui ó, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tá. Eles faziam isso e o povo era de muita fé e não faltava nada para ninguém, pessoal. Tá? Isso que era o mais assim, glorioso, né? Não faltava nada para ninguém. Deus prosperava mesmo o povo. Eles honravam mesmo, sabe? Sem medo, sem dó. E Deus honrava, Deus abençoava o povo. Tá, peraí, só um minuto. Muito bem. E era a comunidade cristã dos apóstolos. Nascida, olha aí. Tá vendo? Deus operava através desses homens. E opera através da gente nos dias de hoje. Então, é só uma questão de você entender que hoje nós somos a igreja e se Deus conta com a gente, é um privilégio. Tá? Então, eu quero muito que você, hoje à noite, possa fazer a oração também conosco, tá? Junto com a gente, às 20 horas. E Deus proverá. Você crê nisso? Ou não crê? Bispo, eu creio, então eu vou te esperar. Tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua vida. Gente, se puder, faça. Ajude-nos. Tá? E Deus proverá. Deus abençoe e amo vocês de verdade. Tá? Vó, fica na fé, hein, vó? Tá bom, gente. Deus abençoe.